Um bom dia aí para todo mundo. Mais uma vez vamos fazer a nossa meditação. Iniciamos com a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz, para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho que se encontra em João, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. E como geralmente nós dizemos, é a narração da multiplicação dos pães e dos peixes, na versão de São João. Porque este fato também está nos sinóticos. E até mesmo encontramos duas vezes que Jesus multiplica os pães, por exemplo, em Marcos. E João, ele faz esse relato, naturalmente, com uma intenção, que não é apenas narrar que Jesus multiplicou pães e peixes, mas também uma ocasião que favorece uma revelação de quem é Jesus e qual é a sua missão. Como nós já falamos, nesse tempo da Páscoa, nós temos um tempo muito propício para aprofundar o mistério pascal que nos alcança, que nos atinge, não só como anúncio de que Jesus ressuscitou, mas que também nós, seus membros, membros do seu corpo, também devemos ter uma vida nova. E a vida nova nos é dada pelo batismo e é alimentada pela Eucaristia. Por isso que, neste tempo da Páscoa, logo depois da oitava da Páscoa, a liturgia nos ajuda a refletir sobre esses dois grandes sacramentos. Nós tivemos aí, durante essa semana, o grande diálogo de Jesus com Nicodemos, falando sobre o batismo. Agora nós vamos começar a refletir sobre a Eucaristia, este sacramento fundamental para a vida da igreja, porque também dá a identidade da igreja. E por isso, nós encontramos em São João, diferentemente dos sinóticos, uma antecipação do tema da Eucaristia, porque os sinóticos, eles narram a instituição. Quando Jesus, na última ceia, instituiu a Eucaristia, nós encontramos nos 3 evangelhos sinóticos. Já no Evangelho de João, nesse contexto da última ceia, no capítulo 13, nós não vamos encontrar essa narração da instituição da Eucaristia, mas vamos ter ali a narração do lava-pés durante uma ceia. Mas isso não significa que João não tenha tratado o tema da Eucaristia, pelo contrário, ele antecipou, porque estamos no capítulo 6. E esse sinal, porque é assim que ele é visto, não é simplesmente um milagre, mas um sinal, e o sinal aponta para despertar a fé. João, ele narra a multiplicação dos pães de uma forma muito peculiar. Primeiro, situando isto próximo da festa da Páscoa. Então, se o que acontece faz essa referência à Páscoa, que é a festa dos judeus, certamente João quer apresentar a nova Páscoa. Então estamos para celebrar a Páscoa dos judeus, mas antes disso Jesus celebra a sua Páscoa, isto é, este sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, como já dissemos, ele vai justamente dar a ocasião para Jesus retomar temas da Páscoa antiga e agora com a sua atualização. E aquelas informações iniciais que São João nos dá ao iniciar a sua narração. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, isto é, atravessou o mar. Isso é um tema que nos recorda a travessia do mar na Páscoa antiga. Uma grande multidão o seguia, como também aconteceu com Moisés, que conduzia uma grande multidão saindo do Egito para a terra prometida. E essa grande multidão seguia porque via os sinais que Jesus operava em favor dos doentes. Então isso aqui já nos relaciona com o capítulo 5º do Evangelho de São João, ou seja, um capítulo anterior, onde se narra a cura de um paralítico na piscina. Então Jesus cura o paralítico
para que ele o siga. É por isso que se diz, a multidão seguia Jesus porque viu os sinais que ele fazia em favor dos doentes. Então, o favor, vamos dizer, o milagre, a cura, tem uma finalidade, né? Justamente favorecer a pessoa, o segmento, né? E aqui é o paralítico foi curado, então é um símbolo de quem se decidiu, né? Se levantou, que também é um verbo para indicar a ressurreição, para seguir Jesus. E Jesus subiu o monte, então mais uma indicação que nos recorda o êxodo antigo, né? Quando Moisés sobe o monte para receber as tábuas da lei. E sempre os discípulos ali estão com Jesus. E Jesus levanta os olhos e vê aquela multidão, a multidão que está com fome. Também nós temos esse episódio no Antigo Testamento, aquela multidão que até reclama, né, que está passando fome, que era melhor estar lá no Egito e assim por diante, né? Então, aqui nós temos também uma referência à Páscoa Antiga, mas é sempre assim, é um paralelo, mas um paralelo que há uma superioridade, né? Então, se faz uma referência à Páscoa Antiga, mas a Páscoa instituída por Jesus supera, né, muito a Páscoa Antiga. Por isso que nós vamos ver aqui sinais dessa superação, né, quando nós temos ali, né, a necessidade do povo, né, até Jesus provoca, né, onde vamos comprar pão para que eles possam comer. Aí nós temos a intervenção dos discípulos, Filipe, que diz, nem se trabalhar um dia todo, né, 200 moedas de prata é o salário de um dia. Então seriam bastariam para comprar pão para toda essa gente, até mesmo para dar um pedaço a cada um. Depois tem uma outra intervenção, André que leva ali uma criança, né, um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Isto é, para aquela multidão é quase nada, ou se pudéssemos dizer, é nada, né? Não se pode pensar ali que com tão pouco se vai saciar aquela multidão. Mas aí Jesus, né, começa a orientar, né, Jesus começa a preparar, né, o ambiente para realizar o sinal e dá o espaço para fazer o discurso de revelação, né, que nos outros dias seguintes agora nós vamos ouvir. E aí o que é que Jesus diz? Primeiro, fazer sentar as pessoas. Então, o primeiro sinal de que a Páscoa de Jesus é superior à Páscoa antiga. Por quê? Porque os judeus, né, os hebreus, na verdade, quando celebraram a primeira Páscoa, tinham que comer de pé e prontos para partir. Então, agora é sentado. Então, essa indicação já demonstra que a Páscoa de Jesus é a Páscoa para os livres e não para os escravos, né? Então agora são livres e por isso podem se sentar. Depois Jesus toma os pães, dá graças, distribui a todos que estavam sentados, de novo, né? Então se fala de novo, né, nessa nova situação, né? Então antes os escravos que devem comer em pé e agora os sentados que já apontam, né, para essa liberdade, para essa vida nova. No Antigo Testamento, devia se pegar, quando houve o sinal, né, do maná que caía, só podia pegar a ração, né, de cada dia. Então não podia ser nada excedente. Aqui se diz que comeram quanto quiseram, né, a ponto de sobrar. Uma coisa que na Páscoa Antiga não acontecia, né? Não podia sobrar. Mas o fato de sobrar não deve favorecer o desperdício, né? Porque Jesus diz que deve ser recolhido tudo o que sobrou para que nada se perca. E aí eles recolheram os pedaços, né, de pão e encheram 12 cestos. Então o número 12 também representa o novo povo, né? Como no Antigo Testamento, as 12 tribos de Israel, também agora os 12 apóstolos, né, que representam o novo povo.
E aí, quando as pessoas veem esse sinal, então exclamam: este verdadeiramente é o profeta, aquele que devia vir. Mas quando Jesus notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Aqui nós temos uma referência muito clara também àquilo que aconteceu lá no Egito, quando o povo saiu. Então o povo caminhou, atravessou o mar, foi para o monte Horebe, e Moisés subiu, e Moisés demorou, e quando voltou, viu que o povo estava na idolatria, e ali Moisés quebrou as tábuas e tudo, mas depois voltou para o monte de novo. A mesma coisa fez Jesus. Então, quando Jesus nota que eles querem fazer Jesus rei, que é uma espécie de absolutização, de um poder, vamos dizer, temporal, porque eles viram só a multiplicação dos pães, então Jesus não aceita isso. É um reducionismo da sua missão. Ele não veio simplesmente para satisfazer necessidades materiais. Tanto que nós vamos ver quando Jesus retoma no Evangelho, de São João, no capítulo 6, ele vai dizer: vocês estão me procurando porque comeram e ficaram saciados, mas busquem o alimento que não perece. Então vejam como a gente pode ver, estabelecer um paralelo, entre a Páscoa de Jesus, já anunciada, claro, realizada na sua morte e ressurreição, mas já anunciada aqui, e a Páscoa antiga. Mas como dizíamos no início, o foco principal é o sacramento da Eucaristia. Como nós temos a tradicional frase, a Igreja vive da Eucaristia. E, portanto, aqueles que renasceram do batismo, como vimos nesses dias, precisam se alimentar. E este alimento é a Eucaristia. E a Eucaristia não é simplesmente um pão abençoado, um vinho abençoado, mas é um pão e um vinho transformados no corpo e sangue de Cristo. Então essa é a nossa fé. E não podemos pensar que a Eucaristia é simplesmente um encontro horizontal entre pessoas que compartilham alguma coisa. Mas a Eucaristia é um encontro com aquele que nos une. Nós não conseguimos nos unir entre nós, mas é Ele que nos une. Em torno dele nós vivemos a unidade e a comunhão. Então todas as vezes que nós tentamos uma determinada comunhão, fraternidade, sem ter a presença de Jesus entre nós, então caímos no risco desses aí, fazê-lo rei. Isto é, caímos no risco de transformar o grupo numa associação, num partido e assim por diante. Enquanto que a igreja é a comunhão dos discípulos, das testemunhas do ressuscitado, que nasceram de novo e se alimentam permanentemente dessa presença. Então que o Senhor, de fato, que se faz presente na Eucaristia, nos conduza sempre mais e de modo particular neste tempo da Páscoa, para crescermos na comunhão com Ele e aprendermos as suas lições. E desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.